Tínhamos dito que íamos ler Atos capítulo 16, versículos 6 a 10, e vamos fazê-lo então neste momento. Diz assim o texto: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Uma das coisas mais difíceis de uma igreja e também de um cristão é passar um tempo sem ouvir a voz de Deus. Seria muito difícil se isso acontecesse na nossa vida, e infelizmente acontece. Deus pode ficar um tempo sem falar. Aconteceu aqui na vida de Paulo, mas não foi só na vida de Paulo não. Vários personagens bíblicos passaram por momentos assim. Deus ficou um tempo sem falar. A pessoa precisou muito da voz de Deus, buscou, mas parece que Deus ele não respondia, por alguma razão. E Deus tem os seus propósitos. Existem dois propósitos básicos pelos quais Deus fica um tempo sem falar. O primeiro deles, Deus pode não estar falando, porque a gente está em pecado. A palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que Deus não nos ouve. E é claro que Ele não nos ouve, não no sentido de que Ele não ouve, porque Ele não poderia ouvir a oração, porque Deus ouve. Mas Ele não ouve no sentido de que Ele não se relaciona com essa oração. Ele não dá atenção. Ele não tem uma ação especial em relação às nossas orações, porque os nossos pecados estão nos separando deles. Nesse caso, a solução é bastante simples. A gente tem que resolver o problema do pecado, confessar o pecado, e quando confessamos o nosso pecado, a palavra diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas muitas vezes não é um problema de pecado. Às vezes a gente está bem com Deus, está na crista da onda, está tudo certinho, não fizemos nada errado, ou pelo menos nada particularmente errado, e não há nenhum motivo para Deus estar distante de nós. Mas ainda assim Ele passa uma temporada, parece que distantes, embora Ele nunca esteja distante de fato, mas parece que Ele fica um tempo sem nos falar especialmente sobre algo, e a gente então clama, ora e chora, e se pergunta a Deus o que está, porque eu preciso, mas parece que Deus está ainda silencioso. Por que Ele faz isso então? Ele faz isso, na palavra de Deus tem um padrão do porquê Ele faz isso porque Ele está esperando para falar na hora certa, e a hora certa não é aquela hora. E por que Ele faz isso? Ele poderia até falar, Fala agora, fala uma coisinha pequena agora, e deixa algo grande para falar depois. Mas Deus não faz isso. Ele deixa para falar depois, porque quando Ele falar depois, vai ser algo muito melhor, muito mais maravilhoso. Vai ser muito mais incrível quando Ele falar. Se nós esperarmos, aquele momento, aquele vale de aflição pelo qual passamos naquele momento, é a preparação para que Deus então fale algo maravilhoso e extraordinário, quando Ele então abrir a boca para falar no seu tempo perfeito. No Velho Testamento Deus falou constantemente, mas houve um momento em que Deus parou de falar. Pelo menos a profecia cessou em algum momento, a inspiração cessou em algum momento, e Deus ficou o tempo mais longo, nesses 1500 anos de história do Antigo Testamento, Ele ficou o tempo mais longo sem falar nada, que foi o período interbíblico. Ele ficou 400 anos, sem que nenhuma literatura fosse produzida, e sem que nenhum profeta inspirado então falasse, dizendo algo da parte de Deus. Foi o período mais longo que Ele ficou sem falar. Mas depois desse período Ele falou de novo. E quando Ele falou de novo, já que o período foi o mais longo, Ele compensou com aquilo que foi o mais incrível de tudo aquilo que Ele já disse. E quem falou foi inclusive a pessoa mais incrível que já tinha falado em qualquer tempo da história, que foi o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado, falando através do seu Filho Jesus. Então, Deus ele fica um tempo sem falar, mas Ele fala. Paulo viveu uma situação mais ou menos parecida com essa. Deus ficou um tempo sem falar na vida dele.
E aqui Paulo saiu e foi pregar o evangelho. O texto diz que a ideia original de Paulo, quando ele saiu, era pregar o evangelho na Ásia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar o evangelho na Ásia. O primeiro plano de Paulo era pregar na Ásia. Ele estava ali mais ou menos em Antioquia, e ele sai de Antioquia, e a Ásia fica mais ou menos em frente, para quem sai de Antioquia. Em frente, ali uns 2.000 quilômetros, claro, né? Mas de qualquer maneira ele está indo em frente, em direção da Ásia. Paulo iria pregar na Ásia mais tarde e teria um ministério muito bem sucedido naquele lugar, mas por alguma razão ele sentiu que o Espírito Santo não queria que ele pregasse na Ásia. E aí Paulo, como não pôde pregar na Ásia, e nós não sabemos de que maneira ele não pôde pregar, mas ele não pôde, ele tentou ir para o norte. O texto diz que ele quis ir para a Bitínia. Isso diz o versículo 7. Defrontando Mísia, então tentaram ir para a Bitínia, que ficava então no norte. Mas também não pôde ir para o norte. Por alguma razão, ele sentiu que não era essa a vontade de Deus e ele foi impedido. Então, como ele não pôde ir para o norte, o caminho havia sido desviado, ele caminhou e ele foi então para uma cidade chamada Troade, que ficava então no norte da Ásia, que era uma cidade portuária. A história foi contada toda em 2 versículos, mas vocês imaginem o tamanho, né? Estamos falando aqui de cerca de 2.000 quilômetros, então não é pouca coisa. E Paulo estava a pé, ou ele estava de cavalo, né? Devia estar talvez numa caravana, provavelmente. Naquele tempo as pessoas espertas, pelo menos, né, andavam em caravanas, porque era muito fácil você ser assaltado no meio do caminho, e essas caravanas iam a pé. Muita gente ia a pé, outras iam em mulas ou jumentos, ou em cavalos, não é? Mas era um caminho muito lento. Quanto tempo? Algumas pessoas falam que no mínimo são 2 meses de viagem, outros falam em 6 meses. Vocês já imaginaram? 6 meses? Quantas pessoas Paulo poderia ter evangelizado nesse tempo? A quantas ele poderia ter pregado o evangelho? Quantas igrejas ele poderia ter fundado? Paulo era extraordinário, né? Ele fundava a igreja, ele ficava um mês, 2 num lugar e já saía de lá deixando uma igreja. Era uma coisa realmente incrível. Quantas igrejas Paulo não poderia ter fundado nesse tempo? E, no entanto, foi um tempo que ele caminhou sem ouvir a palavra e a voz de Deus. A gente poderia perguntar a Deus, por que o Senhor fez isso? Por que deixou o teu servo? Paulo eu imagino que ele deve ter pregado o evangelho nesse meio tempo, mas ele não pôde fazer um trabalho substancial, algo que permanecesse, como chegar numa cidade, alugar um lugar, discipular pessoas, porque foi um tempo que ele ficou em trânsito, ele não podia fazer muita coisa. E por mais que ele pudesse pregar o evangelho, aqui um ou outro devem ter aceitado a Jesus, mas ele estava em trânsito, sem ouvir a voz de Deus e sem saber o que Deus queria para ele. E nós estamos falando de um grande homem como Paulo. Imagina eu, né, que sequer sou digno de desatar a correia da sandália de Paulo, né? Imagina a nossa igreja, inclusive, somos pessoas simples e comuns, muito longe daquela vida espiritual extraordinária que tinha Paulo. Nós também passamos por momentos assim. Toda igreja passa por momentos assim. Você não sabe exatamente qual é a vontade e o plano de Deus naquele momento, e você fica, né? Você fica simplesmente caminhando a esmo, como Paulo, andando como que para lugar nenhum. O que fazer então nesses momentos? Como reagir como igreja de Cristo? E como ser usado por Deus se nós não temos uma orientação de Deus sobre como agir naquele momento? Como igreja e como cristãos, qual deve ser a nossa atitude? Quando eu olho aqui para Paulo, eu vejo que Paulo tem 2 atitudes, e eu quero que vocês e eu aprendamos com as 2 atitudes de Paulo. A primeira delas, Paulo tem uma atitude de responsabilidade para com a sua missão. Paulo tem uma atitude de responsabilidade para com a sua missão. A pergunta que Paulo faz é: qual é a minha missão? Qual é o meu objetivo de vida? E ele vai fazer aquilo que é o seu objetivo. Não importa, Deus não falou aonde ele tem que pregar, mas Paulo sabe que ele tem que pregar. Interessante que Paulo toma várias atitudes aqui nesse tempo.
Ele tenta ir para a Mísia, tenta ir para a Bitínia, tenta ir para a Ásia, acaba ficando do outro lado da Macedônia. Mas uma coisa Paulo não faz, Paulo não volta atrás. Ele podia voltar para Antioquia. Alguém poderia até dar essa sugestão. Paulo, vamos voltar para Antioquia e lá vamos fazer um jejum, não é? Lá a gente fica, vamos fazer umas reuniões de oração, porque Deus não quer que a gente pregue o Evangelho. Paulo não tinha essa perspectiva, de que Deus não queria que ele pregasse o Evangelho. Isso é impossível. Foi para isso que ele foi chamado. E Paulo sabia qual era a sua missão. A igreja tem que saber para o que ela foi chamada. Qual é a missão dela? Se há uma coisa que não é nossa missão, é deixar de pregar o Evangelho. Se Deus não quer que a gente vá para cá, a gente vai para lá. Se não é para lá, vamos para frente. Se não é para frente, é para cá. Mas não importa, a igreja já tem um chamado. Ela já tem uma obra colocada em suas mãos por Deus. Se a missão de Paulo é pregar o Evangelho, então é isso que ele vai fazer. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa obrigação? Tem igreja que fica esperando uma luz. Tem crente que fica esperando uma luz. Fica esperando um avivamento. Quando Deus falar, né? Irmão, não, tem coisa que você não precisa esperar avivamento. A igreja precisa de algo e você está à disposição, você já pode ajudar. Não, eu vou orar para Deus, né? Ou então você chama, irmão, quer ser professor da EBD? Quer ser, né, trabalhar ali, vamos trabalhar naquele projeto, vamos trabalhar na ação social. E o irmão, acho que ele deve pensar, Deus me livre, eu imagino, né? Deus me livre. Irmão, nós já temos a missão, Deus já nos deu a missão, nós já temos uma obrigação, o contrato está escrito, é como se você fica na firma esperando lá o teu patrão dizer o que você tem que fazer, já está no contrato, né? Você já sabe o que você entrou para fazer, então vamos fazer o que precisa ser feito. Quando eu era meninão, eu li um livro do pastor Rubens Lopes, se eu não me engano, já falecido, que escreveu um livro sobre José. E eu nunca me esqueço de uma passagem que me marcou, não sei porquê, sobre José, que é um romance, isso não está na Bíblia. Mas eu achei bacana aquela ideia, quando José chegou na prisão, e ele chegou, olhou, e foi um ambiente estranho. Ele era acostumado na casa de Potifar, onde ele vivia num ambiente muito requintado, e de repente ele chega numa prisão fria e imunda. E ele olhou naquela prisão, e ele, triste, né? E estava cabisbaixo e pensando, e agora, o que eu faço? E ele viu as pessoas sentadas ali, tristes, algumas encarceradas, presas pelas mãos e pelos pés. E o texto lá do Rubens Lopes eu achei bacana, né, no romance, é uma ideia bacana para a novela, embora não esteja na Bíblia, é de que a primeira coisa que ele fez foi pedir para o carcereiro uma vassoura. Porque ele queria sentar, mas o chão estava muito sujo, ele percebeu, o ambiente todo estava muito sujo, e ele pediu para o carcereiro, você podia me dar uma vassoura para eu varrer aqui? E o carcereiro deu uma vassoura e já ficou de olho nele. Os irmãos sabem que na prisão ele acabou se tornando o administrador da prisão, e isso sim está na Bíblia. Ele deve ter feito alguma coisa que foi digna de que realmente esse homem merece ser o administrador dessa prisão. E o que ele deve ter feito? Coisas desse tipo. Eu sei qual é a minha missão, eu sei para o que fui chamado, e não preciso que ninguém me diga o que fazer, eu vou fazer. Tem muita gente que fica esperando, tem crente que está esperando até hoje. Quando falar o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. E há quanto tempo? 20 anos estou esperando. Ninguém me falou ainda. Quando o pastor falar, você vai fazer isso. Ai, meu, se eu tivesse essa função, né? A palavra diz que o Espírito, ele distribui os dons do jeito que ele quer. Se eu pudesse distribuir dons para os irmãos, eu já tinha feito isso há muito tempo, né? Eu pegava uma lista, fazia um panorama das necessidades e já distribuía dom para cada um e preenchia todas elas. Mas isso não é obra minha, isso é uma obra do Espírito Santo. Ele vai dizer para os irmãos qual é o seu lugar aqui na igreja. Eu posso até tentar, mas quando a gente tenta, via de regra, isso não dá muito certo, não é verdade? O ministério e o trabalho da igreja só funciona bem quando você vai exatamente para aquelas áreas para as quais você foi chamado por Deus. Irmão, essa é a tua responsabilidade. A gente precisa entender que Deus já nos deu a responsabilidade. Será que eu devo? Mas é claro que deve. Será que eu devo vir na EBD, vir num culto de quarta? Será que devo vir aqui no Celebrando, ver se estão precisando de ajuda? Meu irmão, foi para isso que você foi chamado. Você acha que você foi colocado na igreja para quê? Para assistir culto? Só tem uma pessoa que está na igreja para assistir culto. E só uma. É o próprio Deus. Ele realmente vem aqui para assistir.
Ele assiste, nós não. Nós somos todos servos dele. Todos nós estamos aqui a serviço. O grupo de louvor, ele não vem aqui para fazer louvor. Ele vem aqui só fazer a base para que a igreja louve. Todos nós somos servos. E estamos aqui para servir. A vaga de senhor, ela já foi preenchida. Então, só tem vaga de servo. Irmãos, qual é a nossa responsabilidade? Quando nós respondermos essa pergunta, então nós vamos saber o que fazer na casa do Senhor. Paulo tinha essa ideia. Eu não sei para onde o Espírito está me enviando, mas eu sei que Ele há de me enviar a um lugar. Eu sei para o que fui chamado e é isso que vou fazer. Houve um pastor na antiga Iugoslávia. A Iugoslávia foi um país ali na região dos Balcãs, que hoje foi dividida, né? Existem outros mini países, né? Que foram divididos na Iugoslávia, na ex-Iugoslávia. Mas na época em que a Iugoslávia era um país, havia um pastor que, por causa do comunismo, foi obrigado a fechar as portas de sua igreja. E ele fechou as portas e foi trabalhar numa empresa e ficou trabalhando 30 anos nessa empresa. Depois de 30 anos, o comunismo caiu e as igrejas foram permitidas que as igrejas abrissem as portas em algumas regiões. E esse pastor, então, voltou para a sua igreja. Só que os seus membros não existiam mais. Depois de 30 anos, muitos haviam abandonado a fé, muitos haviam mudado de residência, muitos haviam simplesmente deixado a igreja, muitos haviam morrido, não havia mais membros. Mas ele foi até aquela igreja e ele, num domingo de manhã, chegou, abriu tudo e a igreja estava imunda. Ele abriu as portas e começou a limpar tudo. Desde a madrugada, ele passou limpando tudo, arrumando tudo, encerou os bancos e quando chegou a hora do culto, ele estava sozinho naquele salão. Mas ele estava contente de reiniciar a obra de Deus depois de 30 anos parada. E quando ele estava naquele ambiente esperando, ele começou a orar. E enquanto ele estava orando, ele ouviu passos, alguém entrando. E aquela pessoa entrou e ele viu que a pessoa se sentava. E ele continuou orando, agradecido. Ele viu que uma segunda pessoa entrava e se sentava. E enquanto ele orava, ele percebia que algumas pessoas foram chegando. Ele então agradeceu a Deus, disse o amém e se levantou da oração. E quando ele olhou para o auditório, haviam várias pessoas sentadas no auditório e todas elas eram seus colegas de trabalho. Nos 30 anos em que ele trabalhara naquela empresa, ele havia testemunhado de Jesus. Essas pessoas haviam aceitado Jesus em seus corações. E ele havia convidado essas pessoas, ele havia dito a elas, eu vou abrir a igreja. E se vocês quiserem estar lá comigo, e lá estavam essas pessoas. Irmãos, ele sabia qual era a sua missão. Ele sabia para o que ele tinha sido chamado. E ficar parado, ficar atropelado por uma lei judicial, não iria impedi-lo de fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. A pergunta que você tem que responder é, para o que você foi chamado? E por fim, a última atitude, nós vimos a primeira delas, uma atitude de responsabilidade para com a sua missão, mas Paulo também tinha uma atitude de submissão à orientação do Espírito Santo. A pergunta que Paulo tentava responder era, para onde o Espírito está me conduzindo? A igreja tem que ter muita sensibilidade para entender o caminho que o Espírito conduz à sua igreja. Muitas coisas que antes eram o caminho da igreja, talvez hoje o Espírito já não esteja mais pensando nisso. Às vezes a igreja fica insistindo, às vezes em projetos, em coisas que não são exatamente a obra do Espírito Santo nela. A igreja tem que ser muito sensível. O que o Espírito está colocando diante de nós? Eu já contei para vocês aqui a história do Harry Blackaby, que fundou 6 igrejas em 2 anos. Todas elas tinham um pastor e já tinham um templo, inclusive. E foi uma coisa que nunca tinha acontecido na história do Canadá. 6 igrejas em 2 anos. Blackaby, ele conta a história de uma delas. Eu imagino que todas elas tenham sido grandes milagres de Deus, mas ele contou uma história de uma delas que eu me lembro muito bem num dos seus livros. Ele contou que essa igreja foi fundada porque chegou um grupo de espanhóis na igreja. Eles moram ali no sul do Canadá e chegou pessoas que vinham da Espanha. E os irmãos chegaram
E sentaram e participaram durante alguns cultos. E aqueles espanhóis procuraram o pastor, uma família de espanhóis. Procuraram o pastor e falaram a ele: pastor, nós temos várias pessoas que vieram da Espanha, e alguns deles são cristãos, inclusive. E lá no nosso bairro tem vários. Será que a gente não podia abrir um ponto de pregação de fala espanhola? E o pastor achou aquilo uma ideia maravilhosa. Vamos. E foram lá e abriram aquele ponto de pregação, e menos de 2 anos depois havia uma igreja de fala espanhola no sul do Canadá, na região de Saskatoon. Irmãos, a igreja foi sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito estava dizendo à igreja o que ela deveria fazer, e a igreja simplesmente fazia. A vitória da igreja depende dessa sensibilidade ao que o Espírito Santo está dizendo. A igreja não é nossa, e por isso os caminhos da igreja não pertencem a ela. O compromisso da igreja, acima de tudo, é com a voz do Espírito Santo na vida dela. A igreja, ela tem que trabalhar sob a orientação do Espírito Santo. E por isso, a igreja tem que ter muita rendição aos pés do Senhor Jesus. Deve estar em oração, deve estar na leitura da palavra, e deve estar com intimidade com Deus. A sua liderança deve ser íntima de Deus, para ouvir e saber quais são os caminhos de Deus para a vida da igreja. E isso vale não apenas para a igreja, mas para você também. Não apenas uma atitude de responsabilidade para com a nossa missão, mas também uma atitude de submissão à orientação daquilo que o Espírito Santo há de falar em nós e para onde ele há de nos conduzir. A igreja de Antioquia, de onde Paulo havia saído para chegar aqui nessa cidade de Troade, ela servia ao Senhor, ela tinha essa submissão, e ela tinha uma responsabilidade para com a sua missão. E o texto diz: enquanto eles serviam, e enquanto eles adoravam, o Espírito Santo falou. Isso está lá em Atos capítulo 13. Enquanto oravam e serviam, o Espírito Santo falou. Qual é a igreja que não quer ouvir o Espírito Santo falar? Mas não adianta esperar o Espírito Santo falar. E não é porque ele fala, não. Nós já temos a missão, ele já falou. E vamos fazer aquilo que temos que fazer como igreja, e ele há de nos conduzir pelos caminhos da vontade dele, aonde ele quer, para fazer aquilo que ele quer, nas estratégias dele, e para obter resultados que serão resultados dele em nossas vidas. Amém? Abaixa a cabeça, eu quero orar contigo. Responsabilidade para com a nossa missão. Você tem sido responsável para com a sua missão? Ou você está esperando alguma coisa ainda? Está esperando uma voz, um avivamento? Está esperando um despertamento? Está esperando que alguma coisa mova suas pernas, seus braços, sua boca? Meu irmão, a gente não tem que esperar nada. Nós já temos o Espírito habitando em nós. Nós já temos a mensagem que é o Evangelho de Cristo. Nós já temos uma ordem, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Se Deus não nos falasse mais absolutamente nada, em momento algum, nós já saberíamos o que fazer. Já temos toda a orientação necessária na palavra de Deus. Então não há mais o que esperar. Nós temos que fazer aquilo que temos que fazer. Eu acredito que estamos aqui há 96 anos, porque um dia pessoas vieram movidas por um compromisso. Talvez Deus tenha até dito para alguma delas: vai lá em Suzano, pregue o Evangelho naquela cidade, porque eu quero uma igreja naquele lugar. Mas irmãos, mesmo que Jesus tenha falado isso para alguém, o fato é que muitos vieram por compromisso, porque sabiam que esse era o seu dever. E muito do que essa igreja fez foi por compromisso, porque era o nosso dever. Qual é o seu dever? Por que você foi colocado no reino de Deus? Para ser um mero assistente? Para frequentar culto e consumir o culto como se fosse um consumidor? Deus quer mais de você, e você está pronto para dar mais? Mas você também precisa de uma atitude de submissão à voz do Espírito Santo, porque em algum momento ele vai falar. Paulo andou muito tempo sem ouvir a voz de Deus, mas chegou um momento que o Espírito falou. E quando o Espírito falou, Paulo obedeceu à voz do Espírito.
O Espírito disse, passa a Macedônia. E aí Paulo entendeu, Deus quer que eu pregue a palavra na Macedônia. E uma igreja surgiu naquele lugar. Algumas cartas do Novo Testamento estão presentes lá porque Paulo foi obediente à voz do Espírito. Paulo fez uma coisa eterna quando obedeceu à voz do Espírito. Ele fez uma obra que ficaria para sempre na história e em nossos corações e abençoaria o povo de Deus enquanto ele estivesse presente neste mundo até o final dos tempos, porque ouviu e obedeceu à voz do Espírito Santo. A pergunta é, o que o Espírito Santo tem falado para você? Você tem obedecido? Qual tem sido a voz do Espírito? Se por um lado devemos agir com responsabilidade para com uma missão que já nos foi dada, por outro lado devemos também agir com sabedoria e obediência a uma voz que já está em nosso coração. O Espírito fala, Ele tem falado contigo, Ele tem dito para você fazer algo, você tem obedecido a Ele. Coloque-se em submissão à vontade do Espírito. Paulo ouviu a voz do Espírito dizendo, não é para cá, é para lá. O Espírito está dizendo isso para você, não é para lá que você deve ir, é para outro lugar. Ouça a voz do Espírito, obedeça ao Espírito, a vitória na tua vida depende disso, da completa e total obediência à voz do Espírito. Deus, os meus irmãos agora estão diante do Senhor, meu Pai, e eu também, entendendo que como igreja de Cristo temos já uma responsabilidade. Se nós não tivéssemos nenhuma palavra especial vinda do Senhor em nossa oração, nós já teríamos muitas palavras especiais na palavra de Deus que temos escrita e que podemos consultar para saber o que Deus quer de nós como igreja. Senhor, ajuda-nos a obedecer essa palavra. Ajuda-nos a andar no teu caminho, a sermos obedientes a esta palavra. Ó Senhor, Senhor, ajuda-nos também a entender o que o Espírito nos fala, Senhor, e ajuda-nos a obedecer, a tomar uma atitude corajosa, de fé, e de seguir por os caminhos que o Espírito Santo nos conduz, para que possamos ver a vitória em nossas vidas, ó Pai, que sejamos assim como igreja, como cristãos, como famílias, para que possamos entender o teu caminho em nós, e assim, Senhor Deus, colher frutos maravilhosos, das vitórias grandiosas que teremos na presença do Senhor. Nós certamente só iremos vencer como igreja, se formos obedientes à voz do Espírito Santo, e à voz da palavra de Deus. Ajuda-nos, fala conosco, tanto na palavra, como nos nossos corações, através do teu Espírito. Somos a tua igreja, nos conduza, Senhor, nos conduza, para que assim a vitória seja plena e total em tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos, porque somos teu povo, Senhor. Que possamos ver os frutos do nosso trabalho e contemplar com nossos próprios olhos, ó Senhor, aquilo que o Senhor há de fazer em nós, entre nós e por nós, ó Senhor. Eu clamo, abençoa-nos assim, é o que clamamos no nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém.